Na Bíblia, encontramos três pessoas que jamais experimentaram a morte. A primeira delas é Elias, que foi chamado por Deus durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Naquela época, o rei Acabe governava e era considerado um dos piores monarcas da nação. A vida de Elias é detalhada em maior extensão do que a de muitos reis, apesar de não haver um livro dedicado a ele na Bíblia. Elias se tornou famoso por seu notável confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. No entanto, o que o diferenciava era sua independência em relação ao estabelecimento político e à realeza. Ele tinha a rara capacidade de falar a verdade ao poder terreno sem ser influenciado ou corrompido. Elias era uma pessoa destemida que nunca hesitou em defender a verdade, independentemente de quem estivesse no poder. Ele representava um reino completamente diferente, com objetivos distintos. Elias parecia ter atingido o ápice de suas aventuras na vida, quase heróico, além da crença, mas mantinha a humildade em seu coração. No entanto, ele estava prestes a superar todas as expectativas, pois estava destinado a evitar a morte. Sua partida imortal o coloca em uma categoria rara de pessoas que nunca experimentaram a morte. Embora a Bíblia não revele quando ou como Deus fez isso, fica claro no contexto que Deus informou a Elias sobre sua partida iminente. Essa revelação também foi compartilhada com os filhos dos profetas e com Eliseu, o amigo íntimo e sucessor divinamente escolhido de Elias. Em um momento memorável, enquanto caminhavam e conversavam, um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu e separou os dois amigos. Elias subiu os céus em um redemoinho, um evento verdadeiramente fantástico. Eliseu testemunhou isso e exclamou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros!" Ele não viu mais Elias e, em seu luto, rasgou suas próprias roupas. O contrato de não morte de Elias entrou em ação imediatamente. É importante lembrar que nada relacionado a Deus morre quando um homem ou uma mulher de Deus parte. Elisha é um exemplo claro disso, pois Deus sempre tem um plano. Ele nunca fica desamparado ou se pergunta o que acontecerá com seu povo quando um de seus escolhidos se vai. Nosso Deus Criador é todo-poderoso e nunca fica sem recursos. Embora Eliseu tenha ficado momentaneamente surpreso e abalado, ele logo recuperou sua compostura. Ao pegar o manto do profeta Elias e cruzar o rio Jordão, ele assumiu o poder e a responsabilidade que agora eram seus, iniciando seu próprio ministério profético. A segunda pessoa é Enoque. A primeira menção de Enoque é encontrada no livro de Gênesis, capítulo 5. Embora houvesse um Enoque, filho de Caim, esse não é o mesmo Enoque mencionado na Bíblia. Gênesis capítulo 5, versículo 21, nos diz que Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Além disso, o livro de Judas afirma que Enoque profetizou sobre o juízo vindouro do Senhor. Enoque se destacou como alguém que andava com Deus em meio à decadência moral dos dias de Noé. Em uma época em que seus contemporâneos eram lembrados apenas por seus nascimentos e descendentes, Enoque se tornou um sopro de ar fresco. Sua vida breve, porém marcante, serve como um modelo para gerações posteriores, ensinando-nos a buscar uma comunhão íntima com Deus e a acreditar que Ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. A trajetória de Enoque é notável por seu encontro com Deus, que culminou em sua remoção da terra sem experimentar a morte. O livro de Hebreus o elogia como alguém de quem o mundo não era digno. Hebreus 11, versículos 5 a 6. Enoque se tornou um exemplo do princípio bíblico de que, apesar da maioria dos crentes enfrentar a morte física, há esperança em uma redenção final
para aqueles que colocam sua fé no Senhor. A terceira situação refere-se aos cristãos nos tempos do fim, uma profecia que ainda não se concretizou, mas está escrita nas Escrituras. Embora a data exata seja desconhecida, a Bíblia nos assegura que, em algum momento, haverá uma experiência de arrebatamento para os crentes, semelhante ao que aconteceu com Enoque e Elias. A descrição destes indivíduos é concisa, porém profundamente significativa. Ela reflete a pureza de sua jornada espiritual, que resultou em sua transladação. Ao longo de diferentes épocas, suas vidas têm servido como exemplos inspiradores, ensinando-nos a viver em busca da audiência divina. Eles nos instigam a buscar, com fervor, uma comunhão íntima com Deus, cientes de que essa busca nos proporcionará uma experiência divina em uma dimensão superior. Enoque é conhecido por caminhar com Deus e ser arrebatado, evitando a morte física. Seu caso é o primeiro exemplo de arrebatamento documentado nas Escrituras. A intensidade de sua comunhão com Deus talvez tenha sido tão profunda que a presença divina o envolveu e o levou da terra. O livro de Hebreus elogia tais homens, afirmando que o mundo não era digno deles. Hebreus 11, versículos 5 a 6. Enoque se tornou uma representação do princípio bíblico de que, embora a maioria dos crentes encare a morte física, há a esperança da redenção final para aqueles que depositam sua fé no Senhor. De forma semelhante, os cristãos dos tempos do fim também estão destinados a experimentar um evento de arrebatamento, conforme registrado nas Escrituras. Embora a data exata permaneça desconhecida, a promessa de um arrebatamento consola os crentes, mesmo que enfrentem a morte física. Esta expectativa se assemelha à experiência de Enoque e Elias, em que os cristãos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Em resumo, a trajetória de Enoque e as profecias sobre o arrebatamento dos crentes nos tempos do fim oferecem uma visão da esperança que os cristãos mantêm. Embora muitos enfrentem a morte física, a fé na redenção final continua a ser uma fonte de conforto e encorajamento, pois Deus sempre cumpre abundantemente seus desígnios e zela carinhosamente por seus filhos, permitindo que floresçam de maneira miraculosa. Ele busca continuamente sementes fiéis e leais, dispostas a viver integralmente para a sua glória, tornando-se assim vasos através dos quais sua glória é manifesta